Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o segundo volume de Transmetropolitan. Finalmente consegui! Esse volume aqui, eu já tinha feito aqui o vídeo do primeiro Transmetropolitan, né, que chama De Volta às Ruas, tem o vídeo aí pra assistir, e agora eu consegui esse segundo volume, que chama Tesão pela Vida. A Panini tinha trazido pra cá o Transmetropolitan anos atrás, e agora ela começou a relançar, né, esse primeiro volume. Só que eles demoraram tanto para lançar o segundo, até a hora que eu tô gravando esse vídeo eles ainda não lançaram, que eu peguei o segundo volume da outra edição que eles fizeram, porque eu tava muito afim de continuar lendo. Enfim, foi super difícil de achar. Esse segundo volume meio que quase não existe na internet. Quando existe, existe por uns preços meio estranhos. Mas enfim, esse aqui eu consegui por um preço bacana e, enfim, acabei pegando. Spider tá de volta e ele e a sua língua afiada aí pra botar todo mundo, botar terror em todo mundo quando ele abre a boca pra falar. Esse volume, Tesão pela Vida, ele tem um tema, meio que um tema central, né, que é justamente a vida, né, e o valor que nós damos e colocamos na nossa vida e na vida dos outros. Ele tem 4 histórias principais, 3 histórias são curtinhas, né, uma historinha só, e tem uma história final que tem vários volumes, vários números, assim, né. A primeira história chama Meu Namorado é um Vírus e lida justamente com a assistente ali do Spider, né, e que o namorado dela largou ela. E ele vai basicamente fazer um upload da consciência dele para uma máquina, para um computador. E com isso ele vai poder meio que ser um ser etéreo ali, né? Ele vai se tornar uma espécie de uma fumaça, uma nuvem que vai guardar a consciência dele ali. E é um conto super bonito no final das contas, porque é uma história de transcendência, né? E quanto que a nossa essência, a nossa consciência está limitada ao nosso corpo, né? Num futuro onde você teria a possibilidade de se desligar desse corpo e continuar consciente, existirão pessoas que vão preferir isso, vão preferir não lidar com o corpo, não ter ligação com o corpo que nasceu, né, justamente para não ter que enfrentar os problemas do corpo, né, as nossas doenças, as nossas limitações físicas, né, e nem todo mundo, né, como é o caso da assistente do Spider, vai estar preparado para que as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos, se desligarem do corpo e viverem num outro plano ali de consciência, né? O que fala muito também a respeito de eutanásia, né? Existem pessoas que estão doentes, né? E estão sofrendo e não querem ficar sofrendo e enfrentando uma doença que não tem cura, por exemplo, né? E em alguns países a gente já tem essa escolha, né, de poder praticar eutanásia, outros países ainda não, então ainda é uma discussão em voga aí na nossa sociedade global hoje em dia, né, se nós temos ou não o direito de escolha a respeito de quando terminar a nossa existência, né, se existe uma existência depois, aí é uma outra discussão, mas enfim, é algo a ser que é discutido hoje em dia e que esse conto discute também, né? E, enfim, é um conto super divertido, mas ele acaba sendo mais introspectivo, assim, do que aquele humor escrachadão e
pra fora que o Spider sempre traz, né? Ele coloca a gente realmente para pensar a respeito de quais são os nossos limites, né? Onde que começa e onde que termina a nossa existência, né? A nossa consciência. E, enfim, o conto termina ali com uma punchlinezinha e termina meio bruscamente, assim. Mas, enfim, um conto super legal, uma história super bacana. E meio que ela já nos prepara para a segunda história, que chama Outra Manhã Fria, que conta a história de uma mulher que viveu no passado, né? No passado, inclusive, nosso mesmo, viveu nos Estados Unidos ali, enfim, não necessariamente nos Estados Unidos, mas enfim, viveu no nosso passado nos anos 50, 60, 70, né? Ela viveu essa época e ela acabou se criogenando, e ela criogenou só a cabeça dela. E nessa que ela criogena a cabeça dela, ela fica uma empresa em custódia ali da cabeça dela até o dia lá no futuro, que é a época do Spider, aonde ela será reacordada, né? Então eles revivem aí, tem esse segundo nascimento dela, onde eles constroem um novo corpo, que basicamente é o corpo dela mesmo, né? Que ela teve na outra vida, né? Só que eles rejuvenescem, né? Eles constroem ela como uma mulher de 20 anos, né? E, enfim. E até aí a gente tá achando que ok, né? É legal, ela vai reviver no futuro e tal. Só que não é um futuro bonito, né? Nós já sabemos como que é esse futuro que o Spider vive. E o que acontece, né? Logo depois que ela é revivida ali, vem um psicólogo, né? Pra poder cuidar dela, porque eu imagino o choque, né? De reacordar num outro mundo, num outro corpo. Né? Apesar de ser o corpo dela de jovem, não é o corpo que ela tinha quando morreu, né? Enfim. E ela tá sem o marido dela, né? Porque o marido dela acabou não conseguindo se criogenar, porque ele morreu longe de um laboratório e tal, enfim. E aí o próprio psicólogo, a gente já vê que o psicólogo já não era uma boa pessoa, não era um bom profissional ali, porque ela, enfim, ela tá nua ali, ele já tem interesse sexual em cima dela, e ele já pretende usar ali a influência, a relação de poder que ele tem naquele momento, né, com ela, porque, enfim, ela tá fragilizada nessa volta à vida aí. E ele, quando ela pergunta do marido, ele automaticamente vê que ele não vai conseguir nada e tal. E então ele já começa a tratá-la mal, e aí ele coloca ela para ir para um albergue para essas pessoas que são revividas, né? E só que ela tem que ir andando na rua, e é super não correta a maneira como é feita as coisas e tal. E ela dá de cara com esse mundo esse futuro que nós sabemos que é uma desgraça, né? Então ela vê esse mundo completamente diferente, deturpado, distorcido, que é esse futuro, né? E ela vê como a sociedade é diferente, como tudo mudou, e ela acaba não tendo apoio, não tendo uma maneira de se reaclimatizar ali nesse novo mundo, né? Então ela acaba ficando traumatizada com isso. E como ela acorda nesse mundo novo, sem estrutura, sem apoio, sem nada, sem ninguém, ela acaba indo morar nas ruas e tal, e ela meio que fica louca, e ela começa a contar essas histórias desse século passado que ela viveu, e ninguém escuta, ninguém se importa, ninguém quer saber toda essa riqueza cultural que ela traz, né? Uma pessoa de outro século, né? Ela está trazendo toda uma história, né? Toda uma cultura que provavelmente está esquecida, né? E meio que se você tiver acesso a essa cultura, você não vai ter em primeira mão do que com uma pessoa que viveu naquela época, né? Te contando. E, enfim, ninguém se importa, e ela fala pra qualquer um, e é nesse momento que a gente vê que ela tá contando essa história, que ela contou essa história pro Spider, e a história que nós estamos lendo dela é o Spider que estava escrevendo, né? E, enfim,
de um lado, por um lado, né, o Spider foi lá e deu a atenção que ela merecia, que a história dela merecia, né, e deu ali esse conforto, né, de ter alguém escutando o que a pessoa tem para dizer, porque às vezes tudo que você precisa é que alguém te escute, né, alguém sente na sua frente e fala, conta a sua história, conta o que você tem para dizer, bota para fora isso que você quer tanto falar, né. E por um lado o Spider foi e deu esse conforto para ela, e por outro lado ele também está se beneficiando dela, né? Porque ele está escrevendo uma história para o jornal que ele precisava lá para, enfim, cumprir a meta dele, a cota dele de histórias que ele tem que escrever ali por mês. Então tem esses dois lados aí, tem essas duas leituras aí dessa atitude do Spider. Enfim, muito, muito legal esse conto, muito, muito bacana, e ele é super bonito. Esses dois primeiros contos são os mais profundos assim para você ler, e ele vem num climão que a gente não espera, né? Ele é um pouco esse clima é meio inesperado, justamente pelas últimas histórias que vieram no primeiro volume, né? Que era mais o Spider bocudo, respondendo para todo mundo e questionando tudo, questionando autoridades, questionando estabelecimentos culturais, né? E aqui não, aqui é realmente essa reflexão a respeito da nossa existência, né? O quanto vale a nossa vida. E muito bacana, assim, e me pegou desprevenido, assim. Eu não tinha lido essas histórias quando eu li lá atrás. Anos atrás, os gibis, eu acho que eu não tinha lido essas histórias, enfim, não peguei pra ler, enfim, me pegaram desprevenido. Terceira história é Selvagem no Território, e basicamente é o Spider andando ali por umas reservas culturais, né? Então o que acontece? As pessoas, elas criam essas reservas e elas cuidam para que as pessoas que moram dentro dessas reservas tenham as suas culturas preservadas. Tudo bem, a gente tem isso aqui hoje em dia. Então, não é bem assim. Na verdade, eles recriam ali meio que como se essas pessoas estivessem num zoológico, talvez, porque as pessoas podem entrar e visitar, só que as pessoas que moram nessas comunidades, elas não associam que você não faz parte dessa sociedade, né? Eles não veem que você é diferente, tá com uma roupa diferente e tal, que você fala coisas que não fazem sentido com aquela cultura, né? E então, justamente para não ter essa infecção cultural aí, né, de pessoas chegando ali e para ver como é que essa cultura funciona. Justamente porque eles querem preservar essa cultura, mas, de novo, com um intento ali de funcionar talvez como um zoológico. E eles só deixam claro que eles não podem ter contatos íntimos com as pessoas das reservas, justamente porque para não infectar, né? Porque a gente tem pessoas de fora carregam bactérias que as pessoas lá de dentro não têm imunidade, né? E as pessoas de dentro também têm bactérias que as pessoas de fora também não têm imunidade. Então eles tomam ali uma vacina, assim, para evitar, mas eles não podem ter muitos contatos, né? Enfim. É bacana, mas esse aqui não é dos melhores contos desse gibi. Ele é mais morninho, assim. E, enfim, nessa história também tem uma sociedade ali que ela acabou sendo morta originalmente, né? Por uma questão ambiental, né? Uma questão que eles praticavam sacrifícios humanos e eles jogavam os corpos no rio, e esse rio começava a acumular os corpos e apodrecia isso, e as pessoas bebiam água desse rio, então a pessoa... Existia um problema ecológico, um problema de saneamento básico ali, né? E essas pessoas acabavam morrendo, essa sociedade foi extinta, né? E justamente eles tentaram trazer essa comunidade de volta, essa sociedade de volta, e os costumes voltou, né? E essa sociedade está morrendo de novo. Então mostra também que talvez alguns costumes, algumas coisas estejam realmente fadadas a morrer, né? Fadadas à perdição. Enfim,
É legal também, um outro detalhe a respeito dessas sociedades, que se você decide entrar para uma sociedade desse, eu quero participar dessa comunidade, você meio que sofre uma lavagem cerebral ali e entra nessa sociedade e você fica morando lá, você não tem volta, você não sabe que você teve uma vida anterior, né? Então você entra para a sociedade e fica ali meio que sem, assim, não tem como sair, né? Então é realmente um caminho de uma mão só. Enfim, super bacana, mas não é dos mais fortes. Inclusive esse conto tem uma piada de repetição ali, que é o Spider sempre chamando uma mulher ou outra para ir jantar com ele, né? E ele tomando toco ali constantemente, assim, né? Então tem essa gagzinha de repetição, essa piadinha de repetição que é engraçada. E depois vem a última história, que é a história que é contada em várias partes, que chama Congele-me com seu beijo. E essa história a gente tem, enfim, a gente descobre que o Spider foi casado e ele é divorciado, na verdade, e que a esposa dele, a ex-esposa dele, realmente se criogenou também, ela tá só a cabeça dela ali, e que ela só quer ser ressuscitada, né, só quer ser trazida de volta à vida quando o Spider morrer. Então não tem como os dois coexistirem mais no mesmo mundo, né, onde um tá vivo, o outro não pode estar. E com isso aparece um grupo de pessoas, paralelo a isso, né, aparece um grupo de pessoas tentando matar o Spider, né, e ele recebeu uma ameaça de morte ali, por petição, 200 e tantas pessoas assinaram a petição que o Spider deveria morrer e tal. Então essas pessoas vão atrás dele para matá-lo e tudo isso. Existe um cachorro policial que tá na perseguição dele. E aí eu meio que paro pra pensar, porque nesse mundo você pode se... não quero mais ter esse corpo humano, né? Eu quero... Tanto que existe aqueles... os transientes, né? Que eles viram alienígenas, né? Eles colocam parte de DNA alienígena para eles virarem meio alienígenas, né? No corpo. E antes disso eles podiam virar animais também, né? Então a gente tem esse cachorro policial, né? Que tá aí atrás do Spider, porque o Spider ele já teve uma história anterior com o Spider que ele castrou esse cachorro, né? E tal. E só que esses cachorros eles são ele foi um humano, né? Então são uns animais antropomórficos, assim. Tanto que existe um cavalo lá no começo, na outra história e tal, que é um cavalo que fala também, assim. As pessoas entendem, não é só o pensamento do bicho, né? É um cavalo que fala, né? E esse cachorro é um cachorro que fala, e ele fala com outros bichos também na rua e tal. Então meio que são todos antropomorfizados, assim. Eles são, talvez tivessem sido seres humanos que resolveram viver num corpo de bicho agora, de cachorro, de gato, enfim, de cavalo. E, enfim, aí basicamente é uma sucessão aí de cenas do Spider correndo e fugindo desses assassinos, e ele precisando se comunicar com o agente dele porque o seguro dele foi cancelado e tal. Então ninguém pode fazer nada, ele não consegue escrever, ele não consegue fazer nada. Então, enfim, um monte de rolos, né? Essas coisas do Spider que ele vai se metendo aí no meio. E a gente vê uma história do passado, quando o Spider ainda tinha cabelo, e, enfim, no meio disso tudo num flashback, numa guerra verbal que existiu no passado, onde os franceses não queriam que as coisas fossem faladas em inglês e tal, enfim, bem interessante. E o Spider tem uma hora que ele acaba entrando num desses banheiros químicos e ele consegue ali falar com o editor do jornal dele, né, do A Palavra, e ele consegue pedir socorro ali para ele, enfim, eles vão tentando resolver toda a situação. E aí tem uma hora que ele tá assim no banheiro químico e ele fala, eu tô começando a me sentir bem aqui, e ele começa a escrever ali dentro e tal, super divertido, assim, e finalmente ele é encontrado ali por esse grupo de pessoas que estão atrás dele, que são umas pessoas que têm uma cultura de não encostar em ninguém, né? Eles não têm contato físico com ninguém, e o que acontece justamente é que essa ex-mulher aí do Spider teria criado uma situação onde um deles foi obrigado a encostar num outro ser humano e tal,
e eles querem vingança, só que como a esposa dele não está mais viva, né, ele está só com a cabeça, ele é o parente mais próximo, né, e o Spider fala, não, mas eu não me importo mais com ela, não, essa é essa questão, né, e aí tem uma hora que ele pega, assim, a cabeça dela, que tá num jarro, assim, desses jarros de criogenia, ele joga, assim, no rio lá, fala, pronto, a pena tá aí, já tá morta e acabou, não tem problema mais, né, não bota a culpa em mim, né, e os caras ficam super felizes com a solução, assim, do Spider e, enfim... muito bacana o gibi, todas essas histórias são muito bacanas, mas as duas primeiras histórias eu acho que são o forte do quadrinho, assim. Enfim, a arte, o desenho tá muito bacana. Ele segue a mesma linha do primeiro, né? Mas, enfim, tem cenas de ação, tem... todos os personagens são muito expressivos, né? Eles têm muitas caras engraçadas, muitas expressões curiosas, né? E eles são, enfim, sempre tem muitas coisas que o desenho está dizendo que o texto em si não está dizendo. Isso é muito bacana porque você consegue interpretar cenas de várias maneiras. Você lê e relê e você consegue interpretar as coisas por diversos ângulos, assim. Isso é bem legal. Enfim, muito, muito bacana. Quem tiver curiosidade, vai atrás em algum sebo, tente conseguir aí, porque Tesão pela Vida vale muito a pena. Se não, vamos torcer para a Panini lançar realmente esse segundo volume nesse relançamento que eles estão fazendo aí, porque vale muito a pena. Se eles lançaram o primeiro, então tomara que eles lancem o segundo. Tem os dois aqui, então, os dois primeiros, esse aqui, o De Volta às Ruas da edição nova, e esse aqui é da edição antiga. O legal é que eles mantiveram o mesmo padrão, né, a mesma arte dos gibis, das edições, então você pode mantê-los ali junto, né? Eles só mudaram aqui o logo da DC Vertigo, né, que antes era só Vertigo, agora é DC Vertigo, mas no geral os gibis estão bem... tem esse mesma estética, assim, então dá pra você ter eles misturados, né, a versão nova com a versão antiga. Enfim, muito bacana. Então foi isso. Transmetropolitan, volume 2, Tesão pela Vida. Vou atrás do terceiro e eu volto. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.